Estamos com o Dr. Vitor Lima, que é cirurgião plástico e que coordena o Banco de Pele do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Jamil Haddad, que é o INTO aqui do Rio, e é uma iniciativa inédita, uma novidade aqui no estado do Rio de Janeiro. Prazer em tê-lo aqui, doutor Vitor. Muito obrigado, prazer é todo meu. Vamos lá conversar com o Vitor Lima, que é cirurgião plástico e que eu queria que você contasse para nossos telespectadores a historinha do seu pai e o circo dos queimados do Pitangui. Talvez seja o começo do começo da história do Banco de Pele do Rio, né? Como eu estudei com o professor Pitangui na Santa Casa da Misericórdia, e ele é muito reconhecido pelo trabalho que ele fez na tragédia de 17 de dezembro de 1960, se eu não me engano, que foi o Gran Circo norte-americano, mais de 400 pessoas mortas por queimaduras graves. E enquanto eu estava lá no serviço do Pitangui, a gente teve a celebração, o aniversário de 50 anos dessa tragédia. E numa das conversas com o professor, ele falou, puxa, se eu tivesse mais pele naquela época, talvez eu teria conseguido ajudar mais gente. E aí eu me lembrei de uma história que meu pai tinha me contado, que ele estava fazendo 10 anos de idade nesse dia, e tinha ganho de presente dos avós, e é o Gran Circo norte-americano. Chegaram atrasados e não conseguiram entrar. Então, Deus é pai. Deus é pai, eu tenho uma história íntima com esse circo, tanto pelo meu professor quanto pelo meu pai. E eu fiquei, eu acho que com uma sementinha plantada na minha cabeça, e quando eu me formei, fiquei pensando como que um cirurgião plástico que trabalha em consultório particular como eu poderia atingir mais a população. Geralmente o caminho que a gente escolhe nessas horas é ser professor de uma faculdade, perpetuar o conhecimento, mas por uma grande coincidência de fatos, eu fui convidado pelo coordenador do Estado a participar do projeto de implementar o Banco de Pele. E foi uma coisa que o coordenador do Estado que está implementando esse banco de pele é ligado ao sistema de transplante, é isso? Que é Exatamente. O Dr. Rodrigo? É o Dr. Rodrigo Sarlo. O que acontece? Nos anos 2000, a história do transplante do Rio estava em frangalhos. Basicamente, não existia transplante no Estado feito de uma forma decente. Isso mudou com a gestão da Secretaria de Saúde do governo, que resolveu organizar a situação dos transplantes no Estado e foi criada a Central Estadual de Transplantes e o Programa Estadual de Transplantes em 2010. E a partir daí foram sendo implementados vários programas. Uma das missões que foi dada ao Rodrigo, na época, era de implementar e de organizar o transplante de tecidos também, porque todo mundo sabe dos órgãos que podem ser transplantados. Isso. Coração, fígado, rins, pulmão. E ninguém sabe ou poucas pessoas sabem que tecidos também podem ser transplantados, como as válvulas cardíacas, como ossos e tendões e a pele. Tá. Então, nessa missão, eu e o Rodrigo começamos a trabalhar junto com o Rafael Prince, que é o atual chefe do Banco de Tecidos do INTO, para a gente conseguir, dentro daquele ambiente do INTO, implementar um banco de pele. Porque a pele, como tecido, ela é doada para pacientes queimados graves. É diferente dos outros tecidos e dos outros órgãos, que tem uma fila longa, é uma coisa mais crônica, que as pessoas esperam anos, às vezes, para receber um coração. A pele é uma coisa hiperaguda. Uma pessoa está queimada há 72 horas, em estado gravíssimo, 70% do corpo queimado. Ela precisa de pele para se proteger, para poder evitar infecções hospitalares, desidratação. E não tem de onde tirar, porque o tratamento padrão é quando você, por exemplo, queima uma parte da sua perna, você tira a pele sã da outra perna e enxerta na sua pele que está queimada. Quem tem 70% do corpo queimado, como é que vai conseguir se cobrir? Então, quando... E pele sintética? Pele sintética existe, mas o custo é muito proibitivo, muito principalmente caro. no sistema público. Os resultados não são os mesmos que você usar a pele doada de pessoas recém-mortas. Então, existe já no mundo inteiro, há algumas décadas, a doação de pele. E no Brasil já existe também, eu não estou inventando a roda com o Banco de Pele do Rio, não é o primeiro do Brasil, mas é uma coisa que esse Estado estava precisando muito. São 4 bancos de pele que a gente tem, é tudo na região sul, né? Isso, tudo na região sul. Na verdade, já teve um banco de pele em Recife, não sei como é que está a situação dele, mas hoje em dia nós temos bancos de pele em Porto Alegre, São Paulo, temos um banco de pele que inaugurou praticamente junto com o nosso em Curitiba e agora o Banco de Pele do Estado do Rio. Por que pessoas vivas não podem doar pele?
Na verdade, pessoas vivas... Dói pra caramba, né? Não, pessoas vivas até podem doar. Por exemplo, pessoas que estão passando por uma cirurgia plástica de abdômen, abdominoplastia, aquela pele que é retirada e que vai ser jogada fora, ela pode ser doada, mas no geral o processo é melhor quando você faz isso com doação de pessoas que acabaram de morrer e estão doando outros tecidos também. O sistema fica mais otimizado, você consegue doações muito maiores, é melhor dessa forma no mundo inteiro. Já tentaram implementar programas de doação em vivo, mas não funciona tão bem quanto a pele doada. Ela não é rejeita, por exemplo, se eu quisesse doar para o meu filho, entendeu? Uma rejeição... Na verdade, é 100% rejeitada, é isso que é interessante. A pele doada, ela funciona como um grande band-aid. Ela é um band-aid temporário que vai durar de 7 a 14 dias, mais ou menos, e depois ela vai ser 100% rejeitada. Tá. Mas nesses 7 a 14 dias que ela está atuando como se fosse a segunda pele daquela pessoa queimada, ela tem a propriedade de literalmente salvar uma vida, porque é no período mais crítico da internação dessa pessoa que aquela pele vai estar aderida, vai estar funcionando. Depois de um tempo, o organismo começa a reconhecer que aquela pele não é dele e fala, epa, peraí, isso aqui não é meu. E aí começa a rejeitar. Mas é isso que é o brilhante. Quando você retira a pele rejeitada, o que fica por baixo é uma pele de muito melhor qualidade, é uma cicatrização muito mais acelerada. Então, às vezes você, inclusive, consegue acelerar muito o processo de internação hospitalar de um grande queimado, que geralmente pode durar semanas, meses, você pode encurtar isso muito com a pele doada. E eu li um artigo no Globo que saiu de médicos envolvendo recém-nascidos queimados com pele de peixe, pele de tilápia. É uma pesquisa que está sendo feita na região nordeste do país, se eu não me engano. Eles têm resultados muito promissores, ainda estão em fase de teste e eu acho que também pode ser uma saída formidável para tratar os nossos queimados, porque o que acontece é que a gente tem muito mais gente precisando de pele do que gente doando. E é o legal de ser convidado para um programa desse, que é a melhor mensagem que eu posso passar é que todo mundo pode doar pele. E nós temos muitas pessoas precisando. Quer dizer, todo mundo pode doar pele? Não, todo mundo pode querer ser doador, né? Você precisa, infelizmente, morrer. Precisa morrer primeiro. Precisa morrer. Mas o mais importante é você avisar a sua família que você é doador, não só de pele, como de qualquer órgão, porque na atual legislação brasileira, você pode andar com documento escrito que você é doador de órgãos e tecidos, mas se você não tiver uma família que compra essa briga e doa os seus órgãos e tecidos assim que você morreu, você não vai ser doador. Olha só, por exemplo, teve uma época que a gente, na carteira de motorista, pergunta, eu pus lá, doadora total, não sei o quê, e isso sumiu. Isso sumiu. Não existe na legislação a pessoa falar que é doadora. Na verdade, a pessoa pode falar que é, mas se não tiver um relativo próximo na hora da morte para autorizar a doação não vai para frente. É diferente de outros países, como a Espanha, por exemplo, onde eles participam de um sistema que todo mundo é doador até que se prove o contrário. O Brasil e vários outros países do mundo, a maioria, na verdade, ninguém é doador até que a família autorize a doação. Velhos podem, por exemplo, se eu morrer de velhice, eu posso doar o quê? Porque, na verdade, a gente sempre pensa nos mortos por acidente, que tem coração em bom estado, não sei o quê. Na verdade, a gente, eu posso falar em relação à pele, cada tecido tem um limite de idade que pode ser doado. Em relação à pele, cada banco tem sua forma de funcionar, mas no nosso, as doações são feitas até os 70 anos de idade. Tem bancos que têm experiências boas, até com pele mais velha do que isso, e que funciona perfeitamente bem. Você pode estocar a pele? Pode e deve, é o que a gente faz. É por isso que se chama banco de pele, porque a pele fica estocada até 2 anos. O que acontece é que nós temos tantas pessoas precisando que os estoques geralmente ficam muito baixos. São poucos bancos de pele para o Brasil inteiro. Os Estados Unidos têm 11 bancos de pele. Na Europa tem vários grandes bancos de pele. Então, os estoques estão geralmente quase zerados, mas só que você pode deixar a pele armazenada por até 2 anos. Isso está me dando uma ideia de diferentes tipos de doação e eu fico pensando como é que vocês podem conseguir mais doadores, porque uma coisa é você ter um acidentado que você pode aproveitar, ou o coração, o fígado de um rapaz jovem. Existem outros órgãos que pessoas que morrem de morte natural ou de doença podem ser mais aproveitados. Sim. E isso a gente não pensa nunca. Quer dizer, alguém que morre de câncer, ele pode ter a sua pele
Teoricamente, sim. Na verdade, é por isso que eu falo que todo mundo pode doar, porque o importante é a família se lembrar da doação nesse momento difícil, Mas a família não vai doloroso. chegar e dizer assim, gente, olha só, eu vou doar a pele do meu... Isso acontece pouco, mas acontece. O importante é uma missão muito, como eu posso dizer, nós temos que atacar várias áreas para conseguir mais doadores. Primeiro, educar a população de que existe essa possibilidade. Segundo, educar a própria classe médica e os funcionários de saúde que existe essa possibilidade, porque não é só função da família se lembrar que pode doar. Claro que não. O médico que é responsável, inclusive lembrado no momento do óbito, uma coisa assim. Então, muitos alunos de medicina não sabem que pele pode ser doada e a gente está fazendo esse trabalho de espalhar essa notícia pelos hospitais do Rio, pelas faculdades de medicina, porque muitas vezes quem está na ponta, quem está no CTI, quem está na emergência e está lidando com aquela morte, pode lembrar que aquela morte, aquele processo pode ser muito menos doloroso quando às vezes envolve uma doação. E é o que de fato a gente vê no nosso dia a dia. Existe pele contaminada? Existe. Tipo assim, com uma doença de pele? Sim, o que existe é que a pele é contaminada por micro-organismos o tempo todo, né? Toda a nossa pele, a minha, a sua, é cheia de bactéria. O que a gente faz no banco de pele é uma descontaminação. Eu estava falando de doença, não estava falando de bactéria, não, de doenças... eu estava falando de doença. Tipo assim, lepra. Entendeu? Não sei. São alguns critérios de exclusão que primeiro a gente capta a pele e depois a gente pensa, a gente vê se aquela pele pode ser usada ou não. O importante no primeiro momento é a gente conseguir captar o máximo possível. E outra coisa importante de ensinar a todo mundo é que todo mundo acha que, ai meu Deus, vou doar a pele do meu pai que acabou de falecer, mas como é que vai ser o enterro dele? Como é que eu vou me despedir? A gente retira uma camada muito fina, só da parte posterior do corpo, e é uma camada tão fina que é mais fina que uma lâmina de uma folha de papel. Sim, mas se ele estiver vivo, dói pra caramba, né? Se estiver vivo, é impossível. Mas dá para uma anestesia para garantir que a pessoa não está sofrendo? A pessoa, a gente nunca sabe, né, todos os nossos doadores, na verdade, a gente só trabalha com doadores falecidos, quer seja em morte encefálica ou com o coração já parado. Você quer deixar algum telefone? Desculpe. Não, eu tinha uma dúvida que era assim, tem alguma causa de morte que inviabilize doação de pele? Existem algumas causas de morte que inviabilizam, mas eu acho que são alguns critérios de exclusão que nem vale a pena entrar muito neles, porque eles são tão técnicos e esse é o meu papel como responsável técnico do banco de pele. Depois que eu tiver feito a captação, ver se aquela pele é uma coisa segura para poder transplantar para um queimado, porque a pessoa queimada, ela também está com um sistema imunológico muito comprometido. Então, ela não pode receber qualquer coisa ali que vá agravar a situação dela, né? Então, existem alguns critérios de exclusão, por exemplo, quem tem hepatites, quem tem HIV, infelizmente não pode ser um doador. Mas, na dúvida, a gente sempre capta quando a pessoa tem essa vontade de doar, quando a família doa, a gente vai lá, faz o nosso papel e depois a gente avalia as diversas causas de não doação. Algum endereço que as pessoas podem procurar, algum site? Existe o número do Programa Estadual de Transplantes, que é 155, basta ligar para lá para obter mais informações. Eles lançaram um programa muito legal também agora de cadastro para quem quiser ser um doador. É uma forma de mais uma forma de deixar registrado que você tem o desejo de ser doador se alguma coisa acontecer. Então pode acessar o site do Transplante, que deixa eu pegar aqui porque eu estou com vários sites para dar. É o transplante.rj.gov.br. Tá. E lá tem uma série de informações também a respeito de todos os tipos de transplantes que se realizam, não só com órgãos, como com tecidos também. Maravilha, obrigado, doutor. Bruno, temos comentários, perguntas? O Ed Almeida, ele quer saber se é possível fazer um transplante enxerto de pele quando se tem praticamente 100% do corpo queimado, com pele por doação. Não sei se eu entendi a pergunta. Se a pessoa já está queimada, se ela já pode receber a pele? Eu acho que no caso dele é o contrário. Eu acho que uma pessoa queimada pode doar sua pele? Pode doar. Infelizmente, as regiões que estiverem queimadas, se estiverem com muita extensão cicatricial, essa pele não pode ser aproveitada. Mas dificilmente um corpo está 100% queimado. Então, mesmo pessoas queimadas podem sim ser doadoras de pele. Isso não é um problema. São uns fofos, né? Porque eles sabem o que eles passaram, eles estão querendo ser generosos com o próximo. Com certeza.
Tem uma curiosidade aqui, não tem muito a ver com o assunto, mas a gente está aqui, a pergunta foi feita, por que não fazer, do Eduardo Oliveira. Ele pede para fazer uma pergunta para o doutor, perguntando se você faz cirurgia para homens transgêneros, mastectomia. Mastectomia. Eu, pessoalmente, não faço, mas posso ajudá-lo com uma série de profissionais, tanto aqui no Rio quanto no Brasil inteiro, que fazem cirurgia para transgêneros. É uma área da cirurgia plástica que é bem específica, tem que ser uma pessoa que trabalha intimamente com isso para ter bons resultados. Por isso que ele deve estar procurando boas dicas. Obrigado, Bruno. Obrigado, doutor Lima.